Palmeiras foi bem superior na partida, ganhou por 3-2, vive um momento melhor, apesar de algumas críticas ao Abel, e o Galo, por outro lado, sendo muito criticado por uma temporada ruim, muito abaixo do investimento. Eu acho que isso tudo é indiscutível. Mas quero aproveitar esse vídeo aqui para falar dos dois atacantes, duas realidades opostas, tanto o Vitor Roque no Palmeiras quanto o Hulk no Galo. Então vamos falar um pouquinho desses atacantes, o que a gente está esperando, o que a gente está achando desses dois jogadores até aqui. Antes disso, claro, sempre eu tenho que vir aqui pedir, não custa nada, mas deixa aí seu like no vídeo, beleza? Ajuda bastante, compartilha com os amigos, bota aí nos grupos do WhatsApp, se inscreva no canal se você não está inscrito e veja os outros vídeos que estão rolando por aqui, beleza? Vou começar falando do Hulk, mas depois vou falar do Vitor Roque, eu acho mais importante, inclusive. Eu acho que o Hulk, muita gente pensa parecido, que é impressionante, cara, o futebol que esse cara joga. Ele vai completar 39 anos agora no final de julho, tá com 38 e ainda jogando muita bola, né? Tentou de tudo, principalmente na bola parada, fez 2 belos gols, né? O primeiro um golaço, o segundo foi uma pancada, né? Mas desvia, por isso que vai ali no canto. Então eu, pelo menos, não considero um golaço. E ainda no último lance da partida, quando estava 3-2, cobrou outra falta de muito longe, o Everton foi buscar lá no cantinho. A bola quase foi no ângulo de novo, como foi o caso da primeira falta. Então, um cara que voltou ao Brasil, e aí por isso que eu brinquei aí, né? A gente tá vendo aí na imagem, no thumb, da expectativa contra a realidade, né? Vou usar tanto para Vitor Roque quanto para Hulk. As pessoas aqui no Brasil não acompanhavam tanto o Hulk, né? E aí só via ele na seleção, o Brasil ia lá, não ganhava a Copa, teve um 7-1, enfim. E aí parecia que o Hulk era um bagre aqui no futebol brasileiro, né? Para quem mora no Brasil. E assim, obviamente passava longe de ser verdade. Hoje todo mundo já conheceu, mas quando ele estava para voltar, muita gente, vai vir o cara, é muito forte, tava na China, só chuta forte, só corre, e não é nada demais. E aí o Galo fez uma das maiores contratações da sua história. O Hulk está marcado na história do Atlético Mineiro, né, pelos títulos e tudo que ele está fazendo. Já foi campeão de brasileiro, campeão de Copa do Brasil, enfim, fazendo golaços, carregando, ele é um cara completo. A verdade é que as pessoas aqui no Brasil não acompanhavam, então a expectativa estava baixa quando o Hulk veio. Hoje é fácil falar, tá, gente? Mas vai pegar os programas lá atrás, eu sei porque eu estive em mesas, bancadas, discussões, e eu falava, o Hulk tá vindo aqui, se ainda tiver mais um gás físico, se não tiver lesões, ele vem para ser um dos melhores jogadores no futebol brasileiro. E me olhavam torto, eu sei que me olhavam torto. E às vezes até debochavam. E o Hulk veio e destruiu realmente no futebol brasileiro. Eu acho que nesse período que ele está aqui, ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro. Hoje, de repente, já chegando aos 39 anos, tem outros jogadores ali que competem, mas ele ainda continua jogando muita bola, mas principalmente assim que ele chegou nas 2 primeiras temporadas. Cara, ele é um cara que a falta a gente já viu, né? A bola parada, chuta muito bem, finaliza. Ele tem passe, ele é um cara que sai da área, ele sabe colocar o companheiro na cara do gol, visão de jogo, muita técnica, ele tem drible curto, ele vai pra cima, pedala, corta daqui, corta dali. Tem força, obviamente, a gente não precisa falar disso, né? O físico privilegiado, apesar de ser canhoto, ele usa a perna direita também, quando leva para a direita ele sabe o que fazer, enfim, calma para finalizar, enfim, é muito completo, né? Ele tem muitas armas, o Hulk como atacante. Aí, de novo, a expectativa estava baixa, né? E aí foi excelente para o Galo, para a torcida, para todo mundo aqui no futebol brasileiro em geral, que ele entregou demais, né? E é impressionante, no jogo como ontem, a gente ainda vê ele sendo importante, mesmo nesse momento péssimo do Galo, dá para dizer assim, por tudo que a gente esperava dessa equipe, mais uma vez, que gastou bastante, apesar de ter perdido o Paulinho para essa temporada, ele segue fazendo a parte dele, né? E um cara que está sempre querendo estar ali dentro de campo, inspira, lidera, por exemplo, né? Você vê o cara nessa idade ainda entregando tanto fisicamente, como é que isso não inspira outros jogadores em volta? Enfim, é um cara realmente completo, o ídolo do Galo, e que acerto, né? Que acerto para a história do Atlético Mineiro ter contratado esse cara. E aí me leva a falar um pouquinho do Vitor Roque, do outro lado, que aí, de novo, eu entro na questão da expectativa. Quando o Vitor Roque começou, ele começou na base do Cruzeiro, né? A gente às vezes vai esquecendo isso. Aí depois foi contratado lá para o Atlético Paranaense, aí foi vendido para o Barcelona, passou pelo Betis e está de volta no Palmeiras. Então ele já era muito falado na base do Cruzeiro. Eu comentei jogos dele no Cruzeiro. E realmente ia muito bem, né? Só que aí, quando vem um cara que é jovem, 16, 17, já indo bem, aí a expectativa fica muito alta de quem está assistindo, né? Se com 16 está ainda assim, é porque é um gênio, um craque, aí vai se tornar um cracaço de bola e joga demais. Só que, cara, ele nunca foi esse craque de bola. Essa é a minha opinião e eu sempre falei isso.
Inclusive eu tenho um primo que torce pro Cruzeiro. Ó, você vai comentar o jogo do Cruzeiro, fica de olho nesse cara, esse cara vai ajudar muita gente, blá, blá, blá. E assim, não que não tenha ajudado, não que o Vitor Roque realmente, né, cedo foi pro Barcelona, né, tá jovem ainda, mas o que eu quero falar aqui, a expectativa quando aparece um cara jovem é que todos serão Neymar, ou um Lamine Yamal, um gênio, mas não é assim, tem cara que tem outros atributos, que é o caso do Vitor Roque. O Vitor Roque, o principal atributo dele é físico. Ele é muito forte, ele é muito ágil, ele tem uma potência enorme, né? Uma arrancada e divide, ele é esperto. Então são mais valências físicas. Claro que ele também sabe jogar, chuta forte, que tem a ver com físico também, é claro que tem que ter a técnica para bater na bola. Mas então são valências físicas. E ele, naquela idade, aí você vai jogar do sub-17, sub-20, ele já se destaca. Mas foi muito pelo físico, não tanto pela técnica. E aí é quem acompanha com um olhar mais crítico e olha mais jogos. Você dava para ver isso na base. Dava para ver isso na base. Tem gols dele que você vê que aí tem muita dividida, um bate-rebate, sobra, vai, chuta forte, bota na frente, chega antes. E de novo, não estou aqui falando que é um mau jogador, pelo amor de Deus, longe disso. Eu acho que ainda está jovem, 20 anos ainda, né, gente? 20 anos, tem tudo para ser um grande jogador. Mas ele não é o craque que estavam esperando, porque ele surgiu cedo. Nossa, aí vai ser um dos grandes nomes, é o Ronaldo Fenômeno, o Romário. Calma. E aí o Barcelona compra, aí que a expectativa fica mais alta ainda, né? Tinha gente brigando, ele tinha que estar na seleção. E de novo, né, nesses mesmos programas eu falava, cara, não é para estar na seleção, o que o Vitor Roque fez para estar na seleção? Calma. E já queriam cobrar. E a gente vê os lances agora no Palmeiras, como viu no Barcelona, como viu no Betis, no Atlético Paranaense, que ele tem uma dificuldade técnica muitas vezes, né? Só que ele é muito rápido, ele decide muito bem. Ontem mesmo no gol do Maurício, né, que ele toca pro Facundo Torres rola e o Maurício faz, você vê que ele ganha na força ali rápido, né? O Rômulo do Atlético Mineiro tenta driblar, ele já bota o corpo na frente, rouba, tá muito esperto e recupera e já faz o passe. Mas você pega um pouquinho antes da roubada de bola, ele sai cara a cara com o goleiro e erra, tenta dar um bico. Então a parte técnica dele não tá sobrando. Você vê o gol, né, que foi contra, na verdade, a bola bate no Alonso e entra, ele sobe de cabeça, erra e bate com a perna, meio de canela e erra a finalização, mas sai gol, ótimo. Teve um outro lance também que ele bate de canhota, que ele gira, mas você vê o giro, ele tenta dominar com a direita, a bola bate na esquerda, sobra, só que ele é muito rápido para já chegar na bola e bater. Mas não tem o refino técnico, ele não tem. E aí o erro não é dele. O erro foi de quem criou a expectativa lá atrás, achando que esse cara ia se tornar um craque, e agora ele não se torna esse craque, e parece que a culpa é dele. O Vitor Roque está sendo um jogador que ele sempre demonstrou ser desde a base. Claro que vai ter altos e baixos, vai ter uma fase que ele vai estar fazendo mais gol, menos gols, mas assim, ele não se tornou um craque, não foi por nenhum problema, é que ele nunca foi esse craque. O erro foi da avaliação de você, de alguns, lá atrás. A expectativa foi muito alta, e ele não está correspondendo porque ele não tem essa bola de ser craque, de ser gênio. Mas, de novo, pode ser um ótimo jogador, ele já está, o cara joga no Palmeiras, cara, foi contratado pelo Barcelona, vai ter fases melhores, mas ele simplesmente não é o craque que estão esperando, porque ele nunca foi. Então, o cuidado que tem que ter aí é que nem sempre quando alguém surge bem com 16, 17 anos, que ele vai ser craque. Às vezes ele é mais forte, evoluiu um pouquinho antes essa parte física, ficou mais alto, ficou mais rápido e por aí vai. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. E, de novo, eu acho que o problema não está no Vitor Roque. O problema está na expectativa que criaram em cima do Vitor Roque. Beleza? Se curtiu o vídeo, deixa aí seu comentário. O que está achando do Hulk, do Vitor Roque, do canal. Deixe sugestões. Comenta aí que a gente vai trocar essa ideia. Beleza? Valeu!